E aí, pessoal, tudo bem? Iniciando um trabalho aqui com a misericórdia de Deus e para honra e glória de Deus, né? O canal Porque Está Escrito. Eu elaborei um texto aqui para fazer a apresentação do canal. O texto está aqui na tela, né? E depois eu vou falar um pouquinho do que a gente quer, que a gente pretende fazer, assim, se Deus permitir, e para honra e glória de Deus. Então, o texto é o seguinte, está numa tela maior aqui para mim, mas para vocês estão aqui na tela, tá? Eu elaborei para expor o que a gente pretende fazer aqui no reino de Deus e para honra e glória de Deus. Considerando que os sinais da volta de Deus e Senhor Jesus estão cada vez mais se cumprindo, e um deles é que se levantarão muitos falsos profetas e enganarão muitas pessoas, verificou-se, entre outros, o contido em Mateus capítulo 4. Ali o Senhor Jesus, tentado por Satanás, este que usou versículos fora do contexto, repreendeu o diabo com uma apresentação correta das Escrituras, onde, entre outros, disse, porque está escrito. E nesse contexto, o canal Porque Está Escrito foi criado para, em cumprimento à ordem do Senhor Jesus, em Marcos 16,15, pregar o Evangelho a toda criatura de forma bíblica, ou seja, né, reformada, gramatical, histórica, teocêntrica e cristocêntrica. O Senhor Jesus é a única esperança para toda a humanidade. Quem nele crer terá a graça, a misericórdia, o amor de Deus, um corpo glorificado, enfim, né, a vida eterna e morará com ele no novo céus e nova terra. Terá acesso novamente à árvore da vida, Apocalipse 21 e 22, né? Mas quem não crer nele receberá a sua justa ira, ou seja, né, o inferno e oportunamente o lago de fogo, que é a segunda morte. As referências bíblicas estão aí para quem quiser conferir, e é sempre bom que confira, né? Creia no Senhor Jesus agora mesmo. Procure uma igreja bíblica. Entre outras, indica-se a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, que tem em todo o território brasileiro. Ali tem um site, tá aqui abaixo, né? Para quem está em vários lugares do Brasil, também tem no mundo, né? Mas assim, especialmente no Brasil, sempre vai ter uma perto da sua casa. Provavelmente vai ter uma perto da sua casa e lá tem o endereço de todas, né? Vai lá, conheça. Essa é uma igreja que a gente confia e indica, que é uma igreja bíblica, né? Proclame o Evangelho conosco, compartilhando os vídeos para que almas não vão para o inferno e, respectivamente, para o lago de fogo, que é a segunda morte, conforme também está escrito em Apocalipse, né, do capítulo 20 ao capítulo 22, entre outras referências bíblicas. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, aprender juntos aqui no estudo bíblico, nesse contexto que Deus falou de pregar o Evangelho para toda criatura, ensinar a palavra de Deus, a palavra bíblica. Por quê? Um dos sinais da volta de Jesus é que no fim dos tempos você teria muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, pregando o Evangelho na internet, em tudo que é lugar. Então, e está acontecendo. Você vê, não está difícil de ver isso. Então a gente quer, como muitas igrejas, louvado seja o nome do Senhor, já tem feito, né? Presbiteriana, entre outras, voltar para o Evangelho, pregar o Evangelho, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que purifica de todo, que Deus se revela por meio de sua palavra, por meio do Espírito Santo, e é um trabalhar de Deus para a sua salvação. E a salvação não apenas para você, não apenas para nós, mas que possamos ser frutíferos no reino de Deus, conforme a palavra de Deus diz, a 100, 60, 30 por 1, para que almas não vão para o inferno, que é um estado intermediário, a gente vai estudar isso, se Deus permitir, oportunamente, e o estado final, o lago de fogo, quando vem a segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai jogar o mundo, quem não creu, aqueles que estavam no inferno,
vão se ressuscitar para uma condenação eterna, que é o lago de fogo, a segunda morte. O próprio inferno, nesse momento, conforme Apocalipse 20, vai ser jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. Quem crê não será condenado. Aqueles que morreram nesse momento do julgamento, eles vão ressuscitar. A alma que está no estado intermediário no céu volta para o corpo, ganha um corpo glorificado e vai morar onde? No novo céu e na nova terra com o Senhor Jesus. Essa terra e o céu que ele vai restaurar, assim como ele prometeu e assim como está escrito, entre outros, em Apocalipse, dos capítulos 20 ao 22. Mas tem mais texto falando sobre isso, do corpo glorificado, entre outros. Então é nesse sentido, a gente quer fazer um trabalho frutificando no reino de Deus, para a glória de Deus, com temor e tremor. Tá bom, pessoal? Os livros que a gente pretende trabalhar aqui no canal, a princípio são livros reformados. A gente gosta muito de trabalhar com esses comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes. Inclusive, recomendo muitos cursos dele lá na LPC. E quando a gente for aprofundar um pouquinho mais, a gente vai trabalhar naqueles comentários da cultura cristã, né, do Kistemaker, do Hendricks, entre outros. A gente vai trabalhar também com Charles Haddon Spurgeon, né, e João Calvino, as Institutas. Aqui, para quem não sabe, essa aqui foi o primeiro livro. João Calvino fez várias versões da Instituta, mas esse aqui foi o primeiro livro, as Institutas cristãs, né, a teologia concisa do Packer, que é muito boa, com um material de estudo mais rápido. E quando a gente for aprofundar mais, a gente vai trabalhar com Herman Bavinck, tá bom? A gente pretende, se Deus permitir, para honra e glória de Deus, fazer vídeos com textos assim para ficar na tela, sempre colocando a referência bíblica para frutificar no reino e para que vocês aprendam e possam se aprofundar, né? Que isso seja, por exemplo, o início para um estudo mais aprofundado, mesmo que você não queira ser pastor, que nem isso aqui não é voltado para isso, mas que seja um impulso para você estudar mais a palavra de Deus. Porque tudo na Bíblia é importante, mas o Senhor Jesus falou assim, tudo que tem na Bíblia é muito importante, mas quando Deus repete muitas vezes a mesma coisa, é porque é muito importante. Então, quando você vai lá nas últimas conversas que o Senhor Jesus está com seus discípulos, ele vai falar, ele começa lá em João capítulo 13 e vai até o 17, e várias vezes ele fala assim, aqueles que me amam, João 14, por exemplo, João 14:15, amam os meus mandamentos. Aí continua a conversa, vai lá para João 14, 23 a 25, aqueles que me amam, amam e obedecem aos meus mandamentos. E aí vai lá para o 15, ele fala, aqueles que me amam, amam os meus mandamentos, e assim por diante. E Jesus fala em toda a Bíblia, em toda a palavra, desde Gênesis e Apocalipse. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o temor à palavra de Deus. Então a gente quer estudar a palavra de Deus, aqueles que já creram no Senhor Jesus, ao mesmo tempo a gente quer proclamar a palavra de Deus, tá bom? Para que a pessoa que não crê possa crer. E para que todos nós, a intenção aqui não é aprender para virar espadachim, brigar na internet. A intenção é aprender para frutificar no reino de Deus. Porque, pessoal, almas estão indo para o inferno. E a gente, assim, muitas vezes é público e notório, assim, né? O mundo não tem milhões e milhões de anos, como é ensinado, né? Inclusive a teoria do carbono caiu por terra. O mundo tem 6.000 anos, conforme a Bíblia fala, conforme os próprios historiadores atestam, né? 6.000 anos. E nesses 6.000 anos, a Bíblia sempre vem sendo contestada. Então você vê no Egito, na Pérsia, na Babilônia, Antigo Testamento, Novo Testamento, na pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade. Em poucas palavras, pré-modernidade,
Deus é o centro, modernidade, o homem é o centro, pós-modernidade, não tem centro, é o subjetivo do homem que é o centro. E assim, a Bíblia sempre vem prevalecendo. Então, e Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo, eles se cumpriram fielmente e vêm se cumprindo. Então, a gente não sabe, de repente a gente está falando com uma pessoa, e se Deus escolher ela amanhã? E se Deus, eu estou falando com você e você não crê, e se Deus te colher amanhã? Você não sabe, as suas mãos estão na mão de Deus, então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Creia no Senhor Jesus, vem estudar a palavra de Deus conosco. Proclame os nossos vídeos, assim, para que o Evangelho possa ser proclamado. Frequente uma igreja bíblica, seja beriano. O que é ser beriano, para quem não sabe? Até o que eu falar aqui, veja na Bíblia se está batendo tudo, né? Eu estou fazendo com temor e tremor, mas assim, que nem, acho que Agostinho falou, se as penas falharem, Senhor, que o Senhor corrige, que tenha misericórdia. O meu raciocínio é o mesmo, se minhas falas falharem, Senhor, que o Senhor transforme os nossos erros em acerto, as nossas cabeçadas em bênção, e que esse trabalho venha frutificar a 100, 60, 30 por 1, para o reino de Deus e para a honra e glória de Deus, com temor e tremor. Tá bom, pessoal? Essa é a apresentação do canal. Os 2 primeiros vídeos que eu pretendo fazer, se Deus permitir, é falar um pouco dos sinais da volta de Jesus e depois fazer um panorama da história cristã. E depois tem um estudinho já pronto que eu quero falar sobre um panorama de Apocalipse, se Deus permitir. Os estudos, quando for em formato de aula, eu quero fazer com esses textos, né? Às vezes pode ser pregação rápida também, alguma coisa que eu quero falar, assim, pessoas que são de Deus, temente a Deus, serão convidadas para falar também, se Deus permitir, para a honra e glória de Deus. Então é um trabalho pro reino de Deus, para a honra e glória de Deus, em cumprimento a Marcos 16:15. Tá bom, pessoal? Conto o coração daqueles que são cristãos, temente a Deus, segundo a palavra de Deus, conto com as orações para que esse trabalho venha frutificar no reino de Deus, tá bom? Essa é a apresentação do canal. Ainda eu estou aprendendo a editar vídeos, não tenho essa expertise e estou fazendo de uma forma simples, e conforme eu for aprendendo eu vou melhorando os vídeos, os áudios, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Abração a todos.